O revel, conhecido em inglês como facing, é uma técnica de acabamento muito usada até hoje. Na costura moderna, ele é perfeito para fazer o acabamento de decotes e cavas em roupas que não têm forro, como blusas. O acabamento em revel também foi bastante popular na era vitoriana. Podemos encontrá-lo no decote de corpetes femininos, no entrepernas das calçolas, na barra dos corpetes e na barra das saias, onde ele era usado para proteger as barras, estruturar a saia e dar um melhor caimento à peça. Aliás, esse acabamento na barra das saias não é exclusividade vitoriana. Já podemos encontrar alguns exemplos dessa técnica em vestidos da década de 1780. No vídeo de hoje, você vai aprender a técnica básica para cortar e aplicar um acabamento em revel feito com o tecido que você tenha aí na sua casa. Para ensinar vocês a fazerem o revel, eu tenho aqui uma miniatura de um meio molde de blusa para mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Então, eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer o revel da gola e como nós podemos fazer o revel da cava. Depois que o seu molde estiver montado, você já estiver com ele todo certinho, você vai determinar, vai tomar uma distância aqui da gola, que eu vou usar de exemplo. Eu gosto de usar 3 centímetros, mas dependendo do tecido que você estiver trabalhando, pode usar um revel um pouco maior ou um revel um pouco menor. Esse aqui vai ser o corte do nosso revel da gola. E essa linha é o corte do nosso... E esta linha é o corte do nosso revel da gola. Agora nós vamos cortar. Para você não precisar estragar o seu molde, você pode transferir essa linha, copiar essa linha do decote para um outro pedaço de papel e aí você faz esse contorno. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é só cortar metade do revel e aí cortá-lo num tecido dobrado. Mas eu vou tirar ele inteiro aqui. Então, nós posicionamos o revel em cima do nosso tecido. E vamos cortar esse revel. Cortado dessa forma, o revel vai acompanhar a curva, o formato da parte que você está querendo dar o acabamento sem enrugar e sem ficar com um acabamento grosseiro por dentro. Agora nós vamos aplicar isso aqui no decote da nossa blusa. Eu fiz uma coisa errada aqui, porque eu tinha que ter cortado no meu tecido antes de ter cortado o molde para tirar a vira do revel. Então, eu vou tentar consertar o que eu fiz aqui, mas não sei se vou obter muito sucesso. Nós começamos aplicando o revel sempre do lado de fora para dentro.
Então, esse é o avesso do meu tecido. Esse é o meu lado de fora. Então, eu vou alinhar o meio do meu revel com o meio do decote, ou com o meio da cava, a parte que você estiver querendo fazer. E você vai ver que ele vai encaixar nas curvas. E isso aqui é muito importante. Agora, nós passamos uma costura reta aqui. Você pode passar essa costura na máquina, mas se você optar por fazer à mão, você pode usar o ponto atrás e o ponto atrás espaçado que eu já ensinei aqui no canal e que eles estão aqui em cima no card, só clicar aqui no canto para você aprender a fazer esses pontos se ainda não souber. Como essa é uma peça muito pequena para eu ligar a máquina só para ela, eu vou fazer à mão mesmo. Com o nosso revel costurado ao decote, agora nós vamos fazer a vira dele. Só que vocês estão vendo que a gente tem uma curva aqui, né? Se eu simplesmente virar o tecido para dentro, a chance de ele ficar enrugado é muito grande. Então, o que que nós fazemos? Com muito cuidado, a gente vem nas partes onde tem curvas e com uma tesoura bem afiada e com muito cuidado, a gente dá uns piquezinhos assim. Quanto mais fechada for a curva, mais piques você tem que fazer nela. Então, via de regra, na parte de baixo do decote, nós temos mais piquezinhos. Isso aqui é muito importante para ele assentar direitinho. Então, agora nós vamos virar. O ideal é você passar o seu ferro de passar aqui, para poder virar. Como eu tô usando tecido de algodão, eu posso fazer isso aqui com o dedo mesmo, que vai funcionar. E agora nós vamos virar isso pro lado de dentro. Esse é o meu avesso. Eu vou puxar pra cá. E aqui é importante fazer este movimento. Zamp, você pode ver pra mim se tá direitinho aqui? Eu não consigo enxergar o que eu tô fazendo. Só pra ver se o meu enquadramento tá direito. Vai ser rapidinho. Não, calma. Agora tu vai ver. E nós vamos virar. Aqui é muito importante fazer este movimento. Este movimento vai garantir que o encaixe fique perfeito aqui. Então, nós vamos fazer isso em todo o nosso revel e alfinetar do lado de dentro. Pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Aqui vocês conseguem ver que ele fica bem escondidinho do lado de dentro. Na costura moderna, é comum que se passe uma outra costura aqui pelo avesso, que é uma costura feita à máquina. Porém, na costura histórica, é muito mais utilizada a costura de mão aqui com o ponto de bainha, que eu também já ensinei para vocês aqui no canal e que está aqui em cima no card. Você pode deixar o revel sem acabamento se você quiser, mas eu gosto de virar ele um pouquinho
para dar uma dobradinha para esconder essa barrinha dele aqui, essa parte não acabada. Se você quiser passar um overlock aqui ou um zigue-zague para evitar que ele desfie, é uma escolha muito pessoal. Depois de dobrar, você pode passar uma costura à máquina também, porém, a costura de máquina sempre vai ficar aparecendo muito do outro lado. E nos períodos em que esse tipo de acabamento é usado, acabamentos mais delicados são o que a gente deseja. Então, mesmo que você faça a roupa inteira à mão, esse tipo de coisa, esse tipo de acabamento é um bom lugar para você dedicar o seu tempo e a sua paciência para fazer o acabamento à mão, para ter um resultado mais bonito, um resultado mais próximo dos objetos que a gente vê em museus. Então, eu vou fazer agora uma costura de um ponto de bainha invisível, na verdade, que eu vou usar aqui, e vou mostrar para vocês como é que vai ficar o acabamento pelo lado de fora. E temos o nosso revel costurado. Depois de costurar, você vai passar bem a ferro para garantir que todas as costuras fiquem no lugar. E se por um acaso você estiver usando um revel de outra cor, como eu fiz aqui, você vai tomar o cuidado de costurar essa parte de baixo com uma cor que seja a mesma cor do tecido que você está usando no exterior, ou caso seja um tecido estampado, que seja a cor dominante na sua estampa. Por quê? Esse tipo de ponto praticamente não aparece do outro lado. E o nosso objetivo é esse. O revel ou facing é uma técnica que fornece pra gente um acabamento limpo, bastante delicado e que ajuda a proteger e a reforçar a região do decote ou a região da cava. Na costura histórica, ele é usado para uma série de acabamentos, mas na costura moderna você pode utilizar para fazer o acabamento de golas de blusas e de vestidos e fazer o acabamento de cavas em blusas que não tenham mangas também, coletes também pode ser utilizado. Então, não vai embora ainda, aproveita que você está por aqui, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de conferir os outros conteúdos que eu deixei aqui separados para você com todo carinho.